Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou Paulo Aido e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Perdonaci la guerra, Signore. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di noi peccatori. Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev, abbi pietà di noi. Signore Gesù, morto in braccio alla mamma in un bunker di Kharkiv, abbi pietà di noi. Signore Gesù, mandato ventenni al fronte, abbi pietà di noi. Signore Gesù, che vedi ancora le mani armate all'ombra della tua croce, abbi pietà di noi. Senhor, perdoai-nos a guerra, as bombas em Kiev ou em Kharkiv, como disse o Santo Padre. É uma oração que deve ser meditada pelos cristãos em todo o mundo nestes dias em que se assiste à destruição de um país, a Ucrânia, bombardeado sem dó nem piedade pelo exército da Rússia. Perdoai-nos a guerra, disse o Papa no final da audiência de 16 de março no Vaticano, quase um prelúdio para a consagração da Rússia e da Ucrânia esta sexta-feira, 25 de março, numa celebração especial em simultâneo na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e também no Santuário de Fátima, em Portugal. Podemos dizer que, desde que começou a guerra, que o mundo está em suspenso face às imagens de horror que chegam de uma Ucrânia em sofrimento, mas podemos dizer também que os cristãos estão mobilizados de forma extraordinária, procurando acudir aos que fogem da destruição, aos que resistem nas cidades bombardeadas, aos que rezam nas caves das igrejas, transformadas nas novas catacumbas dos cristãos, aos que choram, aos que perderam tudo o que tinham. E para nos falar das muitas histórias dessa solidariedade que nasceu logo nas primeiras horas da guerra, na madrugada de 24 de fevereiro, vamos ter connosco, como é habitual, a Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora da AIS em Portugal. Olá, Catarina! Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. E para ficarmos a conhecer estas histórias, vamos ao longo da próxima hora ao encontro, de facto, de homens e mulheres extraordinários que nos oferecem testemunhos incríveis de coragem e de fé, mesmo nos ambientes mais adversos, mesmo em ambientes de guerra. É para todos eles que existimos, é para todos eles que trabalhamos também todos os dias. E vamos então ao grande tema, uma vez mais, do programa de hoje, a guerra na Ucrânia. E vamos começar então pela consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. O nosso programa está a ser gravado antes dessa consagração ter ocorrido na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e também no Santuário de Fátima, em Portugal. Vai ser, claro, um tema em destaque na próxima semana, mas não queremos deixar de lembrar o que aconteceu nesse já longínquo ano de 1917, quando Nossa Senhora apareceu a 3 crianças numa aldeia meia perdida no centro de Portugal e lhes falou na necessidade da conversão da Rússia. Isto foi há 105 anos. E as palavras dirigidas então aos pastorinhos continuam plenas de atualidade. Earth-changing events often begin in silence. This time was no different. A cruel war was raging throughout the world, while Lucia, Francisco, and Jacinta were grazing their sheep as usual near a little Portuguese village. A lady in resplendent light appeared to them, saying that she had come from heaven. She asked them to pray faithfully and say the rosary for the peace in the world. She warned that if people did not stop offending God, an even more terrible second war would follow. A multitude of pilgrims began coming to Fatima.
During one of the following apparitions, the Mother of God asked for Russia to be consecrated to her Immaculate Heart. If not, Russia would spread its errors throughout the world, and wars, suffering, persecution of the Church and of the Holy Father would follow. The Russian Revolution followed soon after. Nazi rule began in Germany, and the world was engulfed by yet another war. Few understood the link between these tragic events and human sinfulness, the link about which the Mother of God had warned the world, and the reparations necessary in order to prevent them. This link, however, was clear to Werenfried von Straten, a Norbertine Dutch monk, moved by the Fatima apparitions and the call to mercy that followed from them. He persuaded European nations to help a broken German population. Those who up until recently had occupied much of Europe now lay in defeat, suffering devastating hunger and poverty. This love for neighbor and call for reconciliation lay at the roots of Aid to the Church in Need's foundation. In this aftermath, the communists too were sowing death and terror behind the Iron Curtain, resulting in the annihilation of over 60 million people. Their road to complete victory was blocked only by their population's faith in a power greater than evil. And so the communists declared a total war on God. Driven by this suffering of the people of God, Aid to the Church in Need began to support the Church in the East. Father Werenfried knew that this wasn't only about Russia. He warned that the ideology of atheism and unbridled freedom would lead to enslavement. Recognizing the prophetic message of Fatima, Father Werenfried consecrated his work to Our Lady of Fatima. Today, Aid to the Church in Need, a pontifical foundation, continues its service to Christians around the world through information, prayer, and action, wherever they are persecuted or oppressed or suffering material need. The charity supports projects around the world, thanks to private donations from people who also believe in the power of love and mercy, and in the triumph of the Immaculate Heart of Mary. It all began on a certain afternoon when 3 small children saw the Mother of God and believed her in silence. Cento e 5 anos depois, o mundo volta a rezar pela Rússia e agora também pela Ucrânia, dando uma atualidade formidável aos acontecimentos de Fátima de 1917. E importa aqui também lembrar aos nossos telespectadores, Catarina, que as palavras de Nossa Senhora aos 3 pastorinhos, Jacinta, Francisco e Lúcia, acabaram por estar na origem também, na gênese da própria Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Sem dúvida, de facto, a AIS inspirou-se claramente na mensagem de Fátima e isso vê-se ao longo da nossa história, principalmente nos primeiros anos, em que tivemos um apoio muito concreto dado às comunidades cristãs perseguidas, muito em particular as da Rússia e das repúblicas da antiga União Soviética, regimes que, como sabemos, declararam a morte de Deus, que fecharam igrejas, que fecharam conventos, que expulsaram padres, que expulsaram irmãs ou que mandaram também cristãos para as prisões. Portanto, foram regimes que semearam a morte e o terror em milhões de pessoas. Morte e terror que voltaram ao vocabulário dos nossos dias por causa da Rússia e da guerra na Ucrânia. Voltemos ao Papa Francisco. Ainda há uma semana o escutámos aqui a referir-se à cidade de Mariupol como cidade mártir de uma guerra atroz que está a devastar a Ucrânia. Há pouco, logo no arranque do programa, o Santo Padre referiu-se expressamente a 2 outras cidades, Kiev e Kharkiv. A Fundação AIS falou há cerca de uma semana com o núncio apostólico que se encontrava numa destas cidades, Kiev, que é a capital da Ucrânia. E ele, Catarina, descreveu-nos um pouco o estado de espírito destas pessoas e também sobre a coragem dos padres e das religiosas que não abandonaram o seu posto. Sim, portanto, com o passar do tempo e com o agravar deste cerco das tropas russas a Kiev,
o núncio apostólico, Dom Visvaldas Kulbokas, contou-nos que é enorme a coragem das pessoas e também a solidariedade que tem vindo a unir, desde o início da guerra, toda a população desta principal cidade ucraniana. Quando falou com a Fundação AIS ao telefone, o núncio referiu que estar em Kiev, com a cidade cercada pelas tropas russas, é algo de surreal. Sim, ele diz que é um pouco surreal, até parece que está a viver num filme, mas também nos disse que neste ambiente estranho e medonho que é o de uma guerra, ele que sentia também as pessoas mais fortes, que entrega aos outros, que esta solidariedade e a fé estavam de facto a transformar o povo ucraniano. Nessa conversa com a Fundação AIS, o núncio apostólico referiu também quais eram, em seu entender, claro, as principais prioridades da Igreja neste contexto tão difícil. Sim, ele deu de facto um grande destaque ao trabalho diplomático e afinal não nos podemos esquecer que ele é o embaixador da Santa Sé na Ucrânia, nomeadamente este empenho pessoal que o Papa Francisco tem vindo a dar para a resolução deste conflito, para a resolução desta guerra, mas referiu também a importância de se agilizar toda a ajuda humanitária, de forma a que todos os que estão numa situação mais vulnerável, em especial os milhões de refugiados, possam de facto ser auxiliados. A Fundação AIS já avançou desde que a guerra teve início, que foi na madrugada de 24 de fevereiro, com uma ajuda extraordinária para a Igreja ucraniana no valor de 1.300 milhões de euros. Catarina, e o núncio falou também disso? Bom, falou sim. Ele disse que toda a ajuda é muito importante, claro, mas também lembrou que estamos perante uma situação muito especial e que, neste momento, ninguém sabe quais serão as necessidades no futuro próximo, nomeadamente no que diz respeito à reconstrução de infraestruturas, como, por exemplo, dos edifícios essenciais, como os hospitais, como as escolas, das casas e, claro, está também de seminários, igrejas, conventos. Tal como o núncio apostólico que está em Kiev, também o arcebispo Sviatoslav Shevchuk acompanha tudo o que diz respeito à evolução da guerra desde a capital da Ucrânia. Numa mensagem enviada através dos nossos colegas do Vatican News, o arcebispo fez como que um ponto da situação no terreno e decidiu contar uma história que se passou na cidade de Slavuchik, muito perto da central nuclear de Chernobyl. É a história de um padre ortodoxo que foi apanhado pelo cerco das tropas russas. Ele estava nessa cidade, junto de Chernobyl, juntamente com a mulher grávida. Eu recordo que é um padre ortodoxo. E decidiu ficar. Ele poderia ter partido, mas resolveu ficar junto de todos, sofrendo também com o povo, rezando com o povo. Esta é uma história que tem um final feliz. Нещодавно я вам розповідав історію одного нашого молодого священника із Славутича. Це є місто Чернігівської області, біля Чорнобильської зони, недалеко біля кордону з Росією, яке потрапило у повну облогу. І цей молодий священник разом із своєю вагітною дружиною вирішив лишитися там, в облозі, із своїм народом. Він нещодавно мені розповідав з болем серця про те, як жінки, які готують грудьми своїх дітей, через стрес, страх втратили молоко. Через брак електроенергії навіть не можуть приготувати їжу для своїх новонароджених діточок. Але ось минулої ночі цей священник отримав від Господа Бога дар. Отець Юрій Логаза пережив народження свого синочка. Його жінка, його дружина в холодному пологовому будинку, при свічках без світла народила козака для України. І це молоде священиче подружжя є символом нашої церкви. Церкви, яка дає надію, яка дарує життя своєму народу. Outra cidade que passou a ser mais conhecida de todos nós por causa da guerra na Ucrânia é Lviv. Foi lá que chegou, no dia 17, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, que foi acolhida por centenas de pessoas da comunidade greco-católica desta cidade. Cerimónia
que vamos ver agora alguns instantes. Esta cidade de Lviv, que acolheu com tanto afeto a imagem de Nossa Senhora enviada pelo Santuário de Fátima, fica situada relativamente perto da fronteira com a Polónia e tem sido como que uma zona de passagem para milhares de pessoas em fuga, para milhares de pessoas que no fundo buscam abrigo fora das fronteiras da Ucrânia. Como se imagina, a vida mudou completamente nesta cidade, que se transformou também numa espécie de placa giratória de ajuda humanitária para os refugiados. Um dos lugares mais procurados em Lviv é, curiosamente, Catarina, o seminário. Sim, é verdade. De facto, o seminário de Lviv é agora, a par, claro, de todos os locais onde a imagem de Nossa Senhora vai estar em exposição, um dos lugares mais procurados na cidade pelos refugiados, por aquelas pessoas que estão em viagem, que estão em fuga até à fronteira da Polónia. O Seminário Católico alberga também uma casa de retiros que foi adaptada para receber todas estas pessoas. Ainda recentemente, o cardeal Konrad Krajewski, enviado do Papa Francisco à Ucrânia, ele esteve lá. Sim, o cardeal polaco esteve lá para se inteirar das dificuldades, das necessidades no acolhimento a tantas pessoas que passam neste momento pela cidade de Lviv, fugindo da guerra. Portanto, a transformação deste seminário e da casa de retiros em alojamento, portanto, um apoio às famílias que estão em fuga, tantas vezes depois de terem presenciado situações traumáticas, é de facto mais um exemplo da forma como a Igreja se está a adaptar, se está a transformar também num autêntico hospital de campanha, para usar aqui uma expressão tão querida do Papa Francisco. A cidade de Lviv transformou-se, como já dissemos, e quase de um dia para o outro, com a chegada de milhares de deslocados. Andriy Sodoiv, que é o presidente da Câmara Municipal, ele tem essa tarefa que é essencial de coordenar o trabalho de acolhimento de todos os que estão de passagem pela cidade. Population, city Lviv, 1 million people. And today Lviv hosts next city, 200 refugees in this moment in Lviv. And every day, 200,000 refugees. And every day Lviv hosts new refugees. And you see situation. It is normal functioning public transport, electricity, gas. It is my experience. Yeah, it is my duty. It is my duty give maximum support everyone refugees. Quali sono I bisogni maggiori della città? Food, medical treatments, and money. Every day we spend $1 million for refugees. One part refugees stay in Lviv, next part gonna to Poland, Italian, different country. I believe my country. I believe our victory. And after 2-3 months, welcome to Ukraine. We must coordinate our activity. We must build new Ukraine. Russia aggressor destroy a lot of object infrastructure, destroy completely city Mariupol, and we need maximum support from all people, all West the entire world. Muitos dos que estão em Lviv estão de passagem, procuram chegar à Polónia, um dos países da União Europeia que mais refugiados já acolheu desde o início da guerra. Na Polónia existe um secretariado da Fundação AIS, tal como aqui, aliás, em Portugal, ou em Espanha, ou em França, por exemplo. Mas o que tem acontecido, Catarina, é que dezenas de voluntários da Fundação AIS da Polónia
tem estado a trabalhar diretamente no acolhimento destes refugiados. Sim, tem sido de facto extraordinário o que os nossos colegas polacos têm feito nos últimos dias, nas últimas semanas. Portanto, desde simples voluntários da AIS até elementos da Igreja que se juntaram a nós, como por exemplo seminaristas, padres, irmãs. Portanto, todos eles estão juntos neste momento a dar um apoio essencial no acolhimento aos refugiados que chegam à Polónia vindos da Ucrânia. E praticamente todos chegam de comboio. Sim, de comboio. E isso, Paulo, é um pormenor importante. As instalações da Fundação AIS na cidade de Wrocław ficam mesmo ao lado da estação de comboio. Ninguém o podia imaginar, mas a localização desta sede da AIS nesta cidade, e estamos lá apenas há cerca de 2 anos, tornou-se providencial para este apoio que é dado neste momento aos refugiados ucranianos. E que tipo de apoio tem sido esse que a equipa e os voluntários da Fundação AIS têm vindo a dar a todos estes refugiados? Bom, Paulo, primeiro que tudo é preciso dizer, como sabemos, que os refugiados que chegam à cidade de Wrocław estão, por norma, exaustos, como é óbvio, estão física e psicologicamente muito abatidos, precisam de se alimentar, precisam de uma refeição quente, precisam por vezes de um lugar para descansar, precisam de alguém que os acolha com ternura, com carinho, depois de tudo o que passaram, e é isso, no fundo, que os voluntários da AIS têm feito. Imagino que não será fácil acolher tantas pessoas, pois só a Polónia já recebeu mais de 2 milhões de refugiados ucranianos. Não é fácil, mas tem sido possível. Portanto, é um trabalho gigantesco e que nos enche também de um enorme orgulho. São muitos, como já disse, os que se voluntariaram junto da AIS. Temos por lá pessoas que se oferecem para cozinhar. Temos, por exemplo, restaurantes que nos entregam refeições quentes ou refeições rápidas, como sanduíches, para entregarmos aos refugiados. Portanto, temos um centro de apoio médico e outro de apoio psicológico. E tudo está a ser feito apenas com pessoas que se voluntariam junto desta delegação da Fundação AIS. Sim, são apenas voluntários. Portanto, entre todos os que estão a ajudar, e como já disse também há pouco, temos pessoas amigas da AIS, que já eram voluntárias da AIS e que conhecem o nosso trabalho e que responderam de facto a este apelo lançado para nos ajudarem nesta missão muito especial. Mas também temos irmãs, temos seminaristas e temos também alguns sacerdotes. Portanto, todos eles vestiram a camisola da Fundação AIS para o acolhimento dos refugiados da Ucrânia. E por falar em seminaristas, vamos agora ao encontro de Tadej. Ele é um seminarista da Ucrânia que a guerra também apanhou no meio do seu percurso de estudos e de vida espiritual. Tadej tinha aceitado há apenas uns meses contar a sua história para a campanha da Quaresma deste ano da Fundação AIS, que é precisamente sobre o apoio aos seminaristas em todo o mundo. Hoje, Tadej faz parte dos voluntários da Igreja, dos homens e das mulheres que estão a acolher os refugiados, que estão a abrigar pessoas que ficaram sem as suas casas, que estão a tratar dos feridos do corpo e da alma. Tadej, assim como centenas de outros seminaristas, de outros sacerdotes ou de irmãs, faz parte dessa igreja que está na linha da frente e que a Fundação AIS apoia agora mais do que nunca. The life of a person is always built on crisis and on new challenges. And that's good because we can grow up, we can become stronger and stronger. When I was 13 years old, I had teenager crisis. I was a problematic person. I had many conflicts with my friends, with my classmates. It was good for me that I started to visit church, because if I didn't, I would change in a way, like using alcohol or even drugs.
And now I'm very grateful to God for this opportunity and for this period of my life. God likes jokes, I think, because in high school I decided maybe I would go to the monastery. But the main goal for me is to explore my relationship with God. So I think that after the seminary I will become a priest. Priests who do in the name of Christ. Now I'm finishing my studying in monastic seminary, the only one in Ukraine. Thank you ACN for supporting our seminarians. Estamos quase no intervalo e para fazer aqui também um pequeno intervalo no tema da Ucrânia, vamos agora falar da França e do Egito. Em França, para nos dar conta das conclusões do julgamento dos assassinos do padre Jacques Hamel. E vamos falar do Egito para dar conta de mais uma decisão positiva do presidente Al-Sisi em relação à comunidade cristã. Mas vamos começar pela França. Terminou no dia 9 de março o julgamento dos instigadores ou dos autores morais do assassinato do padre Hamel, que ocorreu em 2016. E as penas de prisão a que foram condenados variam, Catarina, entre os 8 e os 13 anos. Sim, exatamente, entre 8 e 13 anos de prisão. Portanto, a condenação mais pesada foi para Steven Jean-Louis, de 25 anos, que foi considerado o principal instigador deste crime que chocou a comunidade cristã em França e em todo o mundo, claro está. Portanto, na altura, a 25 de julho de 2016, ele era, segundo as autoridades francesas, uma figura relevante no movimento jihadista e terá sido, de facto, o principal instigador deste crime cometido por 2 militantes do Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico, ambos de 19 anos de idade, e ambos acabariam abatidos no local por forças policiais. Para o arcebispo de Rouen, fez-se justiça humana. Essa foi a expressão usada por Dom Dominique Lebrun, que vamos já conferir. Mas antes disso, importa lembrar que o assassinato do padre Jacques Hamel deu origem a um processo de beatificação que está já, aliás, bem avançado. Sim, como já dissemos aqui há umas semanas, o processo de beatificação do padre Jacques Hamel está a decorrer normalmente, tendo terminado em 2019 a chamada fase diocesana, ou seja, aquela que permitiu reunir mais de 11 mil páginas de documentos, testemunhos, histórias de vida e até homilias deste sacerdote francês, que o Papa Francisco já recordou como sendo um homem bom e que deu a vida para não renegar Jesus. Muito bem, e vai ser precisamente sobre o julgamento desse homem bom que deu a vida para não renegar Jesus que falou o arcebispo de Rouen, momentos depois do juiz ter concluído o julgamento dos instigadores e autores morais do crime que revoltou a França em julho de 2016. Nous sommes sur un chemin de vérité. Je crois que autant que faire se peut, la justice a été rendue. J'ai assisté à une audience où tout le monde a cherché à aller au fond, sans jouer un rôle, en étant ce qu'il doit être. La justice humaine est rendue. Évidemment, reste présente à mon esprit la justice divine. Les juges ont dit ce qui était mal, ont donné une peine. Évidemment, Dieu lui aussi sait mieux que nous discerner le bien du mal, mais en plus, il peut aider ou transformer le cœur de l'homme mauvais en un cœur meilleur. Da França vamos então até ao Egito para dar conta de mais uma boa notícia para a comunidade cristã.
semanas depois de ter nomeado um cristão para liderar o Tribunal Constitucional, o presidente do Egito, o Marshal al-Sisi, numa reunião recente com membros do governo, afirmou que, a partir de agora, na mesma localidade onde houver uma mesquita, vai passar a ser construída também uma igreja. Isto é, ou parece ser, Catarina, uma autêntica revolução. Sem dúvida, Pali, é de facto com muita alegria que testemunhamos estas mudanças no Egito, um país, como sabemos e como os nossos telespectadores também sabem tão bem, um país onde os cristãos tanto têm sofrido nos últimos anos. De facto, como diz, é uma alteração completa face à realidade atual. Portanto, passa a ser possível construir uma igreja na mesma localidade onde houver uma mesquita. E quando avançou com essa decisão, o Presidente fez questão de dizer que isso se aplica mesmo a pequenas localidades. Sim, mas importa ver agora com atenção como é que tudo isto se irá processar daqui para a frente. Mas, de facto, quando o Presidente al-Sisi anunciou esta decisão, ele fez questão de dizer, e segundo já as notícias entretanto publicadas, que as igrejas são para ser construídas mesmo que só venham a ser frequentadas por 100 pessoas. Foi esta a expressão que ele utilizou. Esta decisão é histórica e vem acabar com uma legislação que é já antiga, de décadas, que impedia, por exemplo, a construção de novos templos perto de escolas, de zonas governamentais, até de zonas residenciais. Sim, e isso levou ao aparecimento de muitas igrejas com caráter clandestino e que motivou também disputas e mesmo ataques instigados por muçulmanos mais radicais. Do Egito, de facto, chegam-nos sinais contraditórios. Por um lado, há estas decisões tomadas ao mais alto nível que repõem ou procuram repor alguma justiça face à comunidade cristã. Mas, por outro lado, continuam a chegar-nos também notícias de ataques ou simplesmente de situações de menosprezo dos cristãos na sociedade. Por tudo isso, o apoio da Fundação AIS à Igreja do Egito é fundamental, pois é a garantia de que esta comunidade, que representa cerca de 10% da população, não está sozinha, não está abandonada. Recentemente, Dom Kyrillos, que é o bispo católico copta de Asyut, ele esteve na sede internacional da Fundação AIS, na Alemanha, e fez questão de agradecer toda essa ajuda que tem sido dada à Igreja no seu país. Ich bin Bischof Kyrillos William, koptischer katholischer Bischof von Asyut in Ägypten. Ich bin zum Besuch hier im Hilfswerk Kirche in Not, unsere Projekte zu vorstellen und besprechen, aber auch unsere Anerkennung und Dankbarkeit zu päpstliche Werk Kirche in Not zu äußern, weil wirklich durch die Wohltäter der Kirche in Not wir können vieles schaffen bei uns. Und ohne diese Hilfe, eigentlich, ich frage mich, wie könnten wir weitergehen, weil wir hängen viel an die Hilfswerken, da die Kirche bei uns keine Unterstützung von der Stadt bekommt. Damit Kirchen bauen oder Pfarrhäuser oder Pastoralzentren oder Programme auch, Ausbildung der Katechisten, jugendliche Ausbildung, Schulen und so weiter, in Krankenhäusern, Krankenstationen unterstützen. Alles das bekommen wir von den Hilfswerken und besonders Kirche in Not. Wir schätzen hoch, was Kirche in Not tut und nicht nur durch Hilfe, aber Gebete. Wir wissen, dass viele unserer Schwestern und Brüder für uns beten, an uns denken und uns helfen wollen und das ermutigt uns sehr. Unsere Arbeit, unsere Mission in schwierigen Situationen als Minderheiten in islamischen Ländern weiter zu tun. Und ein Hauptziel der Hilfswerke, dass die Christen sollen in ihren Ländern da bleiben. Und Kirchennot macht enorm für sich. Dank an alle Wohltäter, Wohltäterinnen der Kirchennot und vom Herzen beten wir für die Wohltäter bei jeder heiligen Messe. Und ich segne allen Wohltätern auf Arabisch, was wir in unserer Liturgie brauchen.
نعمة الله الآب ومحبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد يسوع المسيح وشركة وموهبة الروح القدس تكون معكم. آمين. Do Egito vamos agora até Macau, ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Desde esta diocese que é tão especial, situada no sul da China, onde ainda se fala e reza em português, temos sempre também todas as semanas com José Miguel Encarnação um olhar também muito especial sobre a vida da Igreja. Depois do Papa Francisco ter divulgado a oração pelo fim da guerra na Ucrânia, o bispo de Macau, Dom Stephen Lee, decidiu que entre os dias 20 e 28 de março, depois de celebradas as missas públicas aqui em Macau, nas 9 paróquias da Diocese de Macau, será também rezada a oração pelo fim da guerra na Ucrânia. Esta é uma forma da Diocese de Macau se juntar à Santa Sé e, mais precisamente, à vontade do Papa Francisco, para que os fiéis católicos rezem pelo fim da guerra que opõe a Ucrânia e a Rússia. Aqui em Macau há uma pequena comunidade de ucranianos e de russos que têm, de certa forma, vindo a público pedir o fim da guerra. Durante estes dias também têm sido lançadas uma série de campanhas de angariação de fundos para ajuda aos refugiados que estão a fugir da Ucrânia para outros países da Europa. Esta é uma forma de Macau também se associar ao flagelo que está a atingir o leste da Europa, pedindo a Diocese que todos nos unamos e rezemos pelo fim do conflito. Foi José Miguel Encarnação, nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte vamos retomar o Diário de Kiev, que nos traz um olhar muito especial sobre a guerra na Ucrânia, mas vamos também ao encontro de uma jovem beneditina que curiosamente também está na região de Kiev, e vamos marcar encontro também com um sacerdote que conheceu os tempos da clandestinidade, quando a Ucrânia pertencia à União Soviética. Tudo isso para ver depois de um breve intervalo. Até já! Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aide, comigo está a Catarina Martins de Betancourt,
a diretora da Fundação AIS em Portugal. No arranque desta segunda parte do nosso programa e de regresso ao tema da guerra na Ucrânia, chamo a sua atenção para um trabalho especial sobre o dia-a-dia neste país, desde que começou a invasão das tropas russas a 24 de fevereiro. É um diário de guerra desde a cidade de Kiev. Mas para já vamos ao encontro de uma irmã. É uma jovem beneditina, que há cerca de 3 anos participou numa campanha da Fundação AIS de apoio às religiosas em todo o mundo. O convento dela está em Zitomir, na diocese de Kiev. Esta cidade já foi alvo de ataques, de bombardeamentos pelas forças russas, e algumas das irmãs foram mesmo transferidas para Kiev. Bom, mas estando em Kiev ou em Zitomir, seguramente que a irmã Clara, é dela que estamos a falar, a irmã Clara estará a rezar como faz todos os dias, como está a fazer sempre todas as horas, em todos os momentos. Quando aceitou contar a sua história à Fundação AIS, ao apresentar-se, a irmã falou um pouco também de si, mas também do seu país. E o que ela vai dizer já de seguida ajuda a compreender um pouco melhor esta enorme capacidade de sofrimento e de resistência dos ucranianos, que está, no fundo, a surpreender o mundo. Привіт! Мене звати Юля. Я є з України. Країни, яка дуже витерпіла. Комуністичні революції, великий голод, війни. Деяким здається, що це зло не має кінця. Але я досвідчила любові, яка перемагає зло і дарує надію. І ця любов привела мене тут. Завжди молилася про доброго чоловіка, про дітей, про велику сім'ю. Господь вислухав мене. І Ісуса отримала як нареченого. Як монахиня Кляра живу з іншими сестрами в контемпляційному ордені. Покликанням нашим є неперестанним прославлення Господа. Молитвою і працею, яку завжди виконуємо сумлінно. Бо віримо, що маленькі речі ведуть до великих. Навіть якщо наша праця зовнішньо не виглядає прекрасно. Але для нас вона прекрасна, бо ми її присвячуємо для Господа. Хоч для світа є ми невидимі, але молимося за нього щоденно. І випрошуємо у Бога любов для всіх людей. Це є наше покликання. Але благодаттю в Бога та людей можемо випросити, дякуючи вашій допомозі. Дякуємо ICE. Foi a irmã Clara, e agora vamos ao encontro de um sacerdote que representa também um pouco da história da resistência da Igreja ucraniana. O padre Jersey ainda é do tempo da Igreja clandestina, durante o regime comunista. Em 1991 deu-se a queda do Muro de Berlim e o desmoronamento também da União Soviética. E quando isso aconteceu, Jersey Siminski tinha sido ordenado há apenas 10 meses. Celebrou a primeira missa em Kharkiv, perante 5 pessoas. Apenas 5 pessoas. Só para recordar, Kharkiv tem sido, desde que começou a guerra, uma das cidades mais atingidas pelos bombardeamentos dos russos. O chamamento é uma coisa estranha. Eu sempre quis ser médico. Mas durante o exame para a Universidade de Medicina, tive uma inspiração. Decidi ser padre. Levantei-me e saí. Fui para o seminário clandestino.
Era padre há apenas 10 meses, quando recebi a missão para toda a Ucrânia Oriental. Sem igreja, sem fiéis, sem paróquia, sem nada. Recebi apenas território. E lá fui eu, para o grande desconhecido. A Igreja Católica não existia de todo nesta região. Desde que, em 1938, executaram o pároco e mais de 100 paroquianos ativos que defendiam a Igreja e a sua fé, já ninguém se lembrava que uma instituição como a Igreja Católica alguma vez existira. Mas ninguém se queria lembrar. A igreja foi transformada numa oficina de reparação de equipamento de cinema e em armazém para bilhetes e cópias de filmes. Em 7 de janeiro de 1991, foi celebrada nas escadas da igreja em Kharkiv a primeira missa depois da guerra. Estiveram presentes 5 pessoas. Fiquei muito surpreendido que nenhum deles, embora afirmassem ser cristãos, soubesse fazer o sinal da cruz. Twierdzą, że są katolikami, nie umieli się przeżegnać. Na moje zawołanie, Pan z wami. Às palavras, o Senhor esteja convosco, eles respondiam, obrigado, Padre. Essa missa demorou 1h30, pois primeiro tive de explicar tudo o que fazemos na missa e só depois a celebrei. Foi o início da Igreja Católica na Ucrânia Oriental. Depois do testemunho deste sacerdote, vamos continuar a acompanhar por aqui e que vai nos, aliás, ajudar também a compreender melhor o que se passa nas relações às comunidades católicas na Ucrânia. Vamos retomar então, dizia, o trabalho, a grande reportagem, o Diário de Guerra, que é um trabalho que é divulgado pelos nossos colegas da Rádio Santa Rita, produzido pelos jornalistas ucranianos anónimos e que tem o apoio do Centro de Comunicação da Diocese de Kiev. A narração é de Natalie Kavalin. March, the 14th day of the war. The war has been going on for 2 weeks now. It seems that 10 years have passed. I wonder at how loud and clear I hear God's voice through His word in the Bible. It is incredible. I remember the other day in the liturgy, the Gospel was read about food for the hungry, and water for the thirsty, clothes for the naked. I can't forget what happened that day at Holy Mass. The priest began to read the Gospel, and it was here that he began to read about the clothes for the poor that he started to cry and fell silent. Silence enveloped the church. I also couldn't hold back my tears. Hundreds of photos from the news immediately flashed before my eyes. A lot of pictures where we see our citizens crossing the border with one bag or fleeing the city that the occupiers are shelling. At that moment, the hearts of all present were moved. The priest gathered his strength and read the Gospel to the end. There was no sermon after that. The silence lasted a few minutes and we fell silent. Holy Mass continued. That day the Word of God sounded the loudest. It penetrated into my very heart and touched it.
Tonight was quiet. At about 6 o'clock in the morning, as I was praying in the chapel, I heard several explosions that were relatively distant. A siren sounded. I didn't even want to run to the shelter anymore. I remained motionless in the chapel. The last few days, I've also been thinking about death. Today, I'm not afraid of it. I do not know what will happen tomorrow. Why should I be afraid of death if I see my God face to face? Can there be fear where there is love? Can a God who loves me offend me? Will the one I trust the most betray me? I confess, receive communion, try to listen to God's word and recognize the inspiration of the Holy Ghost. This is a blessed moment, in the end to be fully united with the one who seemed to be hiding from you all your life, only partially reveal himself. And what about those who have not confessed for a long time, who have lived in mortal sin for years, who have a great burden of sins on their conscience? Lord, forgive us, for we do not know what we are doing. May your mercy break our stony hearts. Perante todos estes testemunhos que temos vindo a escutar da Igreja Ucraniana, que a Fundação AIS apoia há mais de 4 décadas, importa lembrar aos nossos telespectadores que é urgente, de facto, auxiliar a AIS para que ela tenha forma de, no fundo, de poder dar resposta a todos estes pedidos de ajuda que chegam da Ucrânia, de padres, de irmãs, de bispos. E para isso, para a Fundação AIS poder ajudar, são precisos mais benfeitores, mais pessoas que auxiliem o esforço, Catarina, da Fundação AIS. Sem dúvida, Paulo, e como os nossos telespectadores tão bem sabem, como temos dito aqui tantas vezes nas últimas semanas, quantos mais benfeitores tivermos, mais projetos poderemos ajudar. Neste caso concreto da Ucrânia, trata-se de facto de ajudar a Igreja a permanecer presente. A Igreja nas pessoas das irmãs, dos padres, dos bispos, a permanecerem junto à comunidade, a apoiá-los num dos momentos mais difíceis da sua história. Mas importa também lembrar que não é só na Ucrânia que a Igreja sofre ou que a Igreja é perseguida. Claro que não, Paulo, e todos os nossos telespectadores também sabem disso, que infelizmente a Ucrânia não é o único país em guerra. Basta pensarmos, por exemplo, em Moçambique, em Cabo Delgado, onde as comunidades são ameaçadas por grupos terroristas, ou também tantos outros países de África, ou também, por exemplo, na Síria, no Iraque, para percebermos como é tão importante esta nossa ajuda e tão urgente também em tantos países do mundo. Muito bem, eu tenho a certeza de que cada telespectador é nosso amigo nesse sentido de que está connosco de facto nesta missão tão especial, mas também tão importante para a Igreja. Claro, e não tenho dúvidas disso também, Paulo, mas gostaria então de pedir a cada um dos nossos telespectadores que nos vê neste momento para entrar em contato connosco, para dizer que quer ser nosso benfeitor, que se quer juntar a nós nas nossas correntes de oração, quer ser solidário connosco nas nossas campanhas que temos a decorrer de apoio direto às comunidades mais perseguidas, às comunidades que mais sofrem. Por isso, desafio a quem nos está a ver neste momento, ligue para o nosso telefone que está a passar neste momento em rodapé ou vá à nossa página de internet para saber mais informações, mas o mais importante de facto é que se junte a nós, que seja nosso benfeitor e que se faça parte desta grande família que é a Fundação AIS. Nós temos muitas pessoas no mundo que precisam de nós, que precisam de cada um de nós para que possamos juntos fazer muito e ajudar de facto esta Igreja que sofre no mundo. Uma nota final, mesmo a fechar o programa, para lembrar aos nossos telespectadores que se aproxima esse momento em que todos nós vamos ter que preencher a nossa declaração de IRS e que é uma forma fácil, gratuita e eficaz de ajudar precisamente esta Igreja que sofre os cristãos perseguidos em todo o mundo, que é com a consignação
de 0,5% do IRS. Sem dúvida, Paulo, e é importante relembrar também, uma vez mais, a quem nos está a ver, os nossos telespectadores, que esta é de facto uma forma muito simples, muito fácil e que não tem qualquer custo para nós de apoiarmos diretamente estes cristãos que são perseguidos, que são ameaçados, que estão refugiados por causa da sua fé. Portanto, para isso basta fazermos uma cruz na nossa declaração de IRS e doarmos 0,5% do nosso imposto à Fundação AIS e poderemos, por exemplo, ajudar estes projetos que temos falado aqui de apoio direto à Igreja na Ucrânia, que, como falámos também aqui nas últimas semanas, tem de facto vivido um dos períodos mais negros da sua história. É isso mesmo, fazendo uma cruz na sua declaração do IRS, está a ajudar a suportar a cruz do sofrimento dos cristãos em todo o mundo. E assim chegamos ao fim do nosso tempo, ao fim de mais uma Igreja no Mundo, aqui na sua televisão. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da AIS em Portugal, assim como todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E já sabe, conto consigo, sempre aí desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.